Então, nós temos também o envelhecimento dos coxins de gordura profundos. Então, o que geralmente ocorre nos coxins profundos? A gente geralmente tem a atrofia desses compartimentos. Então, quando a gente tem a atrofia desses compartimentos, claro, junto a outros fatores, a gente tem muita criação de sulcos. Então, a gente vai ter a criação do sulco nasojugal, do sulco nasolabial e do sulco lábio-mentual. A gente tem os compartimentos da gordura suborbicular, então a gente vai ter a gordura suborbicular medial e a gordura suborbicular lateral. A gente conhece muito esses compartimentos pela sigla de SUF. A gente também tem a gordura profunda medial da bochecha e a gente tem a gordura de Bichat, que é a gordura que se retira durante a cirurgia de bichectomia. Então, esses compartimentos profundos, eles possuem uma importância muito grande, principalmente para a sustentação da face. Então, quando a gente fala da reabsorção dos coxins profundos, a gente tem um impacto grande na face do paciente. É muito comum, durante o envelhecimento, essa gordura do sulf sofrer uma reabsorção maior. E aí, junto com a reabsorção da maxila, a gente começa a ter aquele afundamento do terço médio. E uma vez que a gente começa a perder essa sustentação no terço médio, a gente também começa a ter impacto no terço inferior. Aí começa a aparecer aquelas quedas da face, a criação dos sulcos. E justamente por quê? Porque são gorduras, né? São compartimentos e também a reabsorção da maxila são estruturas anatômicas muito importantes para essa sustentação do terço médio e inferior da face. Então, uma vez que a gente começa a ter essas modificações anatômicas, a gente começa também a ter aí uma série de fatores, uma série de sequências que vão dando um aspecto mais envelhecido para o paciente. Então, como que funciona o envelhecimento dos coxins profundos e a relação com a musculatura? Então, aqui, por exemplo, a gente sabe que os músculos da mímica facial, eles possuem sempre origem óssea e inserção na pele, justamente para que a gente consiga fazer essa expressão, essa comunicação não verbal. Então, o músculo, ele vai sair lá do osso, do periósteo, né? E ele vai se ligar lá na pele. Só que a gente vai ter a musculatura e em cima da musculatura e abaixo da musculatura, nós vamos ter os compartimentos de gordura. Então, uma vez que esse músculo ele contrai, o músculo da mímica facial, ele sempre se contrai em direção à origem. Então, o intuito dessa contração é aproximar a inserção da origem. E uma vez que a gente tem isso, a gente também movimenta esses compartimentos de gordura. É como se fosse um sanduíche. Então, a gente consegue ver que a gente vai ter a pele, a gente vai ter o compartimento superficial, a gente vai ter a musculatura e a gente vai ter um compartimento profundo. Então, se a gente começa a ter essa reabsorção desse compartimento profundo e até mesmo do compartimento superficial, esse músculo ele começa a perder esses apoios que ele possui para fazer essa contração. Então, o que muito acontece? O compartimento profundo ele serve muito como um apoio para que você consiga contrair mais. Então, se você começa a perder esse compartimento, o seu músculo ele começa a ter mais dificuldade para fazer essa contração. Então, isso acontece muito no terço
no terço médio da face. Por isso também que quando o paciente vai envelhecendo, a gente tem a tendência de ver que existe uma dificuldade dos músculos levantadores para fornecer esse sorriso, para fazer essa movimentação de sorriso. Por isso também que eu falei que eu não gosto tanto de falar que está passando por um processo de atrofia da musculatura. Não é um processo de atrofia. A gente está perdendo suporte, o músculo ele está perdendo suporte, como se ele ficasse até um pouco de uma forma mais fácil falando, como se ele fosse ficando um pouco mais frouxo, porque ele tem as estruturas ali ao redor dele, ajudando ele a se manter em posição, ajudando ele a fazer esse movimento. E quando ele começa a perder um pouco mais essas estruturas, ele começa a ter um pouco mais de dificuldade para fazer essa contração e puxar essa inserção dele, essa pele que ele está ligado, em direção ao osso, à sua origem. Então, justamente por isso que eu expliquei para vocês lá atrás que a gordura profunda, os coxins profundos, eles têm um envolvimento muito grande com o envelhecimento da musculatura. Então, quando a gente pensa em tratar envelhecimento de musculatura, a gente pensa muito em toxina botulínica. Mas os preenchedores também são uma ótima opção para a gente tratar essa musculatura. Porque o paciente que está envelhecendo, ele está tendo esse processo na musculatura, mas ele também está tendo esse processo de envelhecimento nos coxins. Então, claro, os músculos depressores, eles estão ganhando força, eles estão hipertrofiando, porque eles estão trabalhando a favor da gravidade, e os músculos levantadores estão perdendo as suas estruturas de suporte. Então, se ele não tem a estrutura de suporte, aquela paredezinha para segurar um pouco ele, quando ele faz essa movimentação, ele vai ter mais dificuldade para realizar esse movimento. E se ele tem mais dificuldade para realizar o movimento, a gente vai associar isso a uma perda de força. Muitas das vezes a gente acaba associando a uma atrofia da musculatura. Então, esse também é um dos processos que ocorre durante o envelhecimento. A gente costuma associar isso muito a um termo chamado miomodulação, que vocês vão aprender mais para frente, lá no módulo de preenchimento. Então, a gente precisa sempre ver como que as camadas envelhecem de forma individual e como que as camadas envelhecem quando estão olhando num plano assim, com uma visão mais unificada, como que cada envelhecimento interfere no outro. E, claro, a gente tem também o envelhecimento dos ligamentos, dos septos e das adesões. Então, o que são os ligamentos, afinal? Os ligamentos da face, eles são ligações cilíndricas de tecido conjuntivo fibroso denso que vão estabilizar a derme ao periósteo. A gente tem as duas nomenclaturas de ligamentos verdadeiros e ligamentos falsos. É uma nomenclatura até um pouco mais antiga, que já caiu até um pouco em desuso. Então, os ligamentos verdadeiros seriam aqueles que vêm do periósteo até a derme. Então, o intuito dos ligamentos é justamente manter essa estabilidade naquela região. Então, a gente vai ter os ligamentos verdadeiros, o ligamento zigomático, o ligamento mandibular, tá? E são regiões que a gente também percebe ao passar a mão, tentar puxar, que a gente tem um pouco mais de dificuldade até para poder puxar essas regiões. E o que são os septos? O septo, ele é caracterizado como uma parede fibrosa que vai permitir a mobilidade apenas em um plano perpendicular à sua inserção. Então, a gente vai ter
os septos frontais, a gente tem o septo frontal superior, médio, intermediário e inferior, e a gente vai ter o septo mais conhecido, que é o septo orbicular. E a gente tem as adesões também, que são estruturas bidimensionais que vão restringir a mobilidade em todas as direções. As adesões mais conhecidas dentro da anatomia é a adesão temporal superior e a adesão temporal inferior. Então, hoje em dia, né, a gente sabe que os ligamentos eles envelhecem de uma forma um pouco mais diferente. Um pouco lá atrás, a gente acreditava muito que os ligamentos passavam por um processo onde eles se afrouxavam. E por isso que a gente começava a ter ali a gordurinha do jaw, que é um compartimento de gordura que está muito relacionado ao ligamento mandibular. Hoje em dia a gente já sabe que os ligamentos, eles não têm esse afrouxamento que a gente acreditava. Existem alguns estudos que foram realizados em camundongos que mostram que, muito provavelmente, com o processo de envelhecimento, os ligamentos, na verdade, se tornam até mais resistentes. Claro que são estudos que ainda estão aí tentando ver se realmente é isso que acontece na nossa face, mas hoje em dia o envelhecimento dos ligamentos ainda é uma coisa muito não específica dentro da comunidade científica. Já os septos, a gente sabe que ocorre um afrouxamento dos septos, principalmente do septo orbicular, e está muito relacionado ao processo de reabsorção óssea, justamente porque o septo orbicular ele tem inserção, né? Na verdade, ele tem origem aqui no rebordo orbitário. Então, conforme esse rebordo ele vai aumentando de tamanho, conforme o tempo vai passando, ele acaba ficando mais frouxo. E desse afrouxamento do septo, a gente já começa a ver também sinais mais visíveis do processo de envelhecimento. Qual é a função do septo orbital? O septo orbital ele vai estar ali separando, segurando, né, a gordura profunda orbicular, que é a gordura que dá suporte para o globo orbicular, né, para o globo ocular. Então, conforme esse septo vai se afrouxando, a gente pode passar por um processo que a gente chama de herniação de gordura profunda, que são aquelas bolsas de gordura que aparecem em diversos pacientes ao longo do envelhecimento. Então, quais são os efeitos do envelhecimento? Quando a gente compara um rosto jovem com um rosto mais velho, a gente consegue ver de uma forma melhor esses efeitos. Então, a gente vê que um rosto jovem ele tem um zigomático mais desenhado, ele tem a mandíbula mais desenhada, o ângulo mais proeminente, o contorno mandibular mais desenhado. A gente vê também que tem as sobrancelhas mais arqueadas, não tem as linhas de expressão na testa. A gente vê que o nariz também tem um tamanho normal. A gente sabe que durante o envelhecimento a nossa pele ela cresce, ela se distende e a gente sabe também que o nariz ele cresce, o nariz e a orelha. Então a gente consegue ver essas diferenças também num paciente quando a gente compara um paciente jovem com um paciente mais velho. Então, além da gente ter as mudanças na pele, a gente tem muito essas mudanças visuais, que a gente de fato olha para o paciente e a gente vê que aquilo ali
aquele efeito não está trazendo nada, nada assim agradável, não está trazendo um ar jovem. Então, assim, a gente também vê uma diferença muito grande no mento de um paciente jovem, no mento de um paciente idoso. O mento, geralmente, durante o processo do envelhecimento, ele tende a sofrer uma reabsorção óssea também. Muitos pacientes acabam ficando com um mento mais retrognata, mais para trás, e existem casos em que o mento fica mais com aquele aspecto de mento de bruxa, ou seja, ele começa a vir mais para cima, a musculatura. Lembra que o músculo, os músculos depressores, eles ganham mais força? Então, o músculo mentual, ele também é um músculo depressor. Então, ele também ganha mais força e ele acaba trazendo um pouco mais desse aspecto de mento de bruxa, já que a gente tem um efeito rotacional do mento. E a gente também tem um efeito muito grande na região dos lábios. Então, a gente consegue ver que durante o envelhecimento, a gente começa a ganhar tamanho, altura na porção cutânea do lábio superior e a gente começa a ganhar largura também no lábio inferior. Então, a gente começa a ficar com um lábio mais largo nesse paciente, a gente começa a ter uma porção cutânea de lábio superior maior e a gente começa a ter o que a gente chama de processo de planificação dos filtros do lábio superior, que é justamente quando a gente vai perdendo o volume das colunas do filtro e esse filtro vai se tornando cada vez mais plano, dando um aspecto mais envelhecido. A gente também perde os compartimentos de gordura do lábio. A gente sabe que a gente tem 24 compartimentos de gordura dentro do lábio, juntando o lábio superior e inferior. E a gente também vai perdendo o volume desses compartimentos. Esses compartimentos eles passam por um processo de reabsorção, de atrofia. Então, vai se tornando um lábio com um excesso de pele, porque falta o volume, e um lábio também mais ressecado, com mais rugas. Então, isso também dá esse aspecto envelhecido. A gente também começa a ter a queda do canto da boca, seja, né, pela flacidez da pele, até mesmo pela hipertrofia dos coxins superficiais, pelo efeito do músculo depressor do ângulo oral, e a gente começa a ter as rugas da região perioral, que são as rugas do código de barras. Pacientes que fumam, pacientes que fazem muito biquinho, pacientes que falam bastante, são pacientes que têm uma tendência maior a formar essas rugas. Então, essas rugas elas podem se formar tanto na região superior do lábio, quanto na região inferior. Quando a gente fala do envelhecimento perioral, a gente também inclui o sulco nasolabial e o sulco lábio-mentual. Então, a gente também tem a presença desses dois sulcos ao longo do envelhecimento. E aí, a gente vê também que durante o processo de envelhecimento, a gente começa a ter essas rugas da região periorbicular que se estendem até a região temporal. São rugas que já não são ocasionadas pela musculatura e sim pela qualidade de pele. A gente começa a ter bastante flacidez na pálpebra superior e na pálpebra inferior. A gente vê que a gordura do jaw ela começa a descer a favor, né, da gravidade e a gente começa a ter aquele aspecto de derretimento, aquela bolsinha que os pacientes acabam se referindo muito como bolsinhas de bulldog. E a gente começa a ter uma divisão maior do que a face estática e do que a face móvel.
Caso vocês não lembrem, a face estática é o que está posterior à linha dos ligamentos verdadeiros. A face móvel é o que está anterior à linha dos ligamentos verdadeiros. Então, aqui, nesse caso especificamente, a gente consegue ver bem essa divisão do que é face estática e do que é face móvel. E a gente consegue ver também todo esse processo de envelhecimento. A gente consegue ver essas rugas se formando até a região temporal, a gente consegue ver essa hipertrofia do compartimento de gordura sulco-nasolabial, a gente vê a reabsorção do sulf, a gente vê a planificação dos filtros, a reabsorção dos compartimentos do lábio, as rugas periorais, tanto em cima quanto embaixo. A gente vê também essa presença desse sulco lábio mentual, esse sulco nasolabial, e a gente vê a queda também da pálpebra superior e a flacidez na pálpebra inferior. A gente vê também a queda da ponta do nariz. Então, são características já realmente de um processo de envelhecimento bem mais avançado. Se torna um caso mais difícil de tratamento. Não é um caso que a gente consegue solucionar com um ou dois procedimentos. E é um caso que precisa de muito carinho, muita atenção e também do paciente entender bem que até a gente chegar a um resultado que possa ser mais satisfatório para ele, a gente tem um longo caminho. E a gente também consegue ver que é uma pele bem desidratada, que também precisa de um pouco mais de cuidado. Aqui a gente consegue ver também o processo de envelhecimento em duas olheiras diferentes. Então, a gente vê na primeira foto que a gente já tem a flacidez da pálpebra superior. Então, a gente já está começando a ver que a pálpebra móvel, ela está ali com esse excessozinho já de pele. Já é uma paciente que a gente precisaria começar a tratar essa questão da pele, ou mais para frente, pensar em uma blefaroplastia. E a gente vê que já tem um aumento da abertura da região orbitária. A gente vê que tem uma olheira mais profunda, a gente vê que tem uma reabsorção de sulf. Sulf também é muito importante para fazer essa estruturação da olheira. E aqui embaixo, a gente já vê um caso de envelhecimento um pouco mais complexo. Então, a gente vê que tem a reabsorção de sulf, a gente vê que tem o afrouxamento do septo orbital, a gente está vendo herniação de gordura profunda. Então, a gente também vê aumento do malar mound. Então, é um processo um pouco mais complicado. A gente vê que também tem flacidez na pálpebra superior, mas a gente também está começando a ter um pouco de afundamento na região de E-frame. Então, isso tudo transforma num quadro de envelhecimento um pouco mais complexo e até um pouco mais complexo para tratar também. Mas todos esses casos são passíveis de tratamento. Claro, a gente precisa estar sempre ciente de como que a gente vai conduzir o caso e como que a gente precisa conversar com o paciente, justamente para que a gente tenha o melhor resultado possível e mais satisfatório e que a gente consiga trabalhar dentro da expectativa real do paciente. Basicamente, o envelhecimento tem muito mais para a gente aprender, principalmente de uma forma mais específica sobre cada camada, mas eu tenho certeza absoluta que vocês, com essa aula, já vão ter uma ótima base para conseguir atender os pacientes, para conseguir entender mais, olhar para o rostinho das pessoas e visualizar esse envelhecimento que cada pessoa passa. Então, a partir disso, vocês já vão conseguir entender e relacionar com quais procedimentos
cada paciente precisa realizar para a gente conseguir rejuvenescer um pouco mais cada região. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem, que eu estou à disposição para poder falar um pouquinho mais ou explicar qualquer dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima.